Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Luciano Lozecan. Boa tarde. Boa tarde. Agora, você estava me dizendo que essa lei das creches, ela não precisa ser regulamentada? Na verdade, não necessita de uma regulamentação. A Lei de Execução Penal ela foi recentemente alterada para incluir essa questão da relação mãe e filho. Houve uma alteração no artigo 89 e se determinou que o Estado deveria construir berçários e creches nesses estabelecimentos, inclusive creches para atender os filhos das apenadas até 7 anos de idade. Essa lei ela não necessita de regulamentação, na verdade ela já está em vigor, os estados devem se adaptar, os estados que são os tradicionais gestores da questão penitenciária já se devem adaptar e já estão providenciando em adaptações nos estabelecimentos penais para atender a esses ditames legais. Mas é difícil essa adaptação? É bastante difícil, por quê? Primeiro porque os estabelecimentos penais, de modo geral no país, não possuem as mínimas condições, né? Mesmo aquelas penitenciárias que nós consideramos como modelo, algumas delas possuem problemas. Nós temos no país, por exemplo, 2 penitenciárias que são referência hoje no tratamento dessa questão das crianças e da questão da gestante e da mãe dentro do sistema prisional. Nós temos uma penitenciária, a penitenciária de Cuiabá, que é referência no país, e também em Minas Gerais nós temos uma penitenciária voltada só para a mãe gestante e seus filhos. Então são 2 modelos em termos de país. Agora, no restante do território nacional, a questão é muito problemática, né? Porque por vezes nós temos o quê? Para as mulheres, a adaptação de celas que antigamente eram para homens e que não atendem às questões de gênero, as questões específicas e das necessidades femininas. São né? quantas crianças hoje no Brasil nessa situação? Se estima que nós tenhamos cerca de 280 crianças no país em prisões, né? Esse número é muito variável. Por quê? Por que ele é variável? Porque hoje ingressa um grande número de mulheres grávidas, especialmente em decorrência do tráfico de drogas, e essas crianças acabam fazendo com que esse número varie de mês para mês. né? E elas têm um acompanhamento, um pré-natal, por exemplo, um acompanhamento médico dentro da prisão? Ele é obrigatório, né? Como para qualquer gestante, seja ela presa ou não, esse acompanhamento, até pelas leis que regulamentam o SUS, é obrigatório também para a gestante. Os estados procuram fazer isso aí. Agora, nem sempre é possível, ou nem sempre o estado atende a essa determinação legal. Por vezes, por exemplo, uma gestante que necessite de um pré-natal acaba não tendo atendimento médico porque não há uma viatura que a leve até a consulta. Ou seja, há uma série de entraves burocráticos e de funcionamento do sistema penitenciário que fica a cargo dos poderes executivos dos estados que acabam inviabilizando determinados direitos dessa gestante. Porque a gente tem uma pergunta das ruas. Agora a primeira pergunta, por favor. Meu nome é Davi, sou professor de Educação Física. Eu queria saber quais os direitos que o filho de uma presa tem. Quais os direitos? São os mesmíssimos direitos que qualquer criança liberta tem, ou que qualquer criança que não está no sistema prisional tem. Ou seja, os mesmos direitos assegurados tanto na Constituição como no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não difere em nada. Por isso a preocupação que hoje nós, Conselho Nacional de Justiça, temos com essas crianças, porque muitas delas não estão tendo os seus direitos enquanto crianças assegurados. né? Por isso nós constituímos, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, um grupo de juízas criminais de execução criminal para estabelecer uma espécie de política do Poder Judiciário, como nós, enquanto Poder Judiciário, vamos atacar essa questão das crianças que estão nas prisões e também para o atendimento das questões do encarceramento feminino, que diferem do encarceramento feminino, masculino. São quantas juízas nesse grupo? São 8 juízas nesse grupo, de diferentes estados da federação e com diferentes experiências. São juízas criminais e de execução penal. E na prática, o que elas fazem? Elas vão aos presídios, fazem esse levantamento? Não, essas juízas se reuniram num primeiro momento para verificar quais são os dados a respeito do encarceramento feminino e da questão das crianças presas nessas penitenciárias brasileiras. Agora, no próximo dia 23 de julho, temos uma segunda reunião, onde nós ouviremos uma das entrevistadas, que foi a Rosângela Santa Rita, que é do Ministério da Justiça, e que fez a sua dissertação de mestrado sobre a questão das crianças nas penitenciárias e das condições dessas crianças nas penitenciárias brasileiras. Já houve também um trabalho realizado em 2007 pela Secretaria Especial da Mulher da Presidência da República sobre a questão do encarceramento feminino e produziu um livro muito bom sobre o tema. Falta ainda, de parte do Poder Judiciário, e por isso a importância do CNJ nesse tema,
é de definir uma política do Poder Judiciário. O que nós podemos fazer? Enquanto Poder Judiciário, estimular os juízes a controlar essas situações, estabelecer intercâmbios entre o juiz da execução criminal e o juiz da vara da infância e da juventude para fazer a migração dessa criança da penitenciária para a família substituta. Que família substituta é essa? É a família da avó, da tia, da mãe, da penada, para que ela não fique todo o tempo no cárcere. Até do pai também. Também do pai, quando o pai estiver liberto. Muitos dos casos, em muitas situações do Brasil afora, a gente vê o quê? O pai e a mãe presos. E geralmente por um delito, tráfico de drogas. Então eles acabam sendo presos juntos, a criança acaba nascendo no interior do cárcere, né? E essa criança, nós fazemos questão que ela saia, e para que esse direito dela, o direito pleno que ela tem de ser exercido fora do sistema prisional, de ser uma criança como qualquer outra, de ser criada como uma criança normal, né, seja exercido e se faça essa passagem do meio fechado para a liberdade. Ok, a gente tem outra pergunta. Armando Breardi, comerciante. Eu gostaria de saber se a presa, a detenta, tiver um filho e não tiver pessoa nenhuma para ficar com essa criança. Ele vai para o presídio, ele fica no conselho tutelar, ele vai para a adoção. Qual o procedimento que é realizado com essa criança? Se não tem nenhum parente próximo, enfim, mãe, irmão... A pergunta é muito interessante, porque esse é um dos grandes problemas com os quais não só o juiz de execução penal, mas sobretudo o juiz das varas de infância e da juventude acaba enfrentando. Quando não há nenhum parente, né, e é impossível que alguma pessoa próxima fique com a guarda da criança, essa criança, depois de determinado tempo, para não ficar aprisionada junto com a mãe, porque ela não tem nada a ver com o delito praticado por essa mãe, ela acaba sendo colocada em um abrigo, né, e aguarda que a mãe cumpra a pena ou progrida de regime para reiniciar esse convívio. Essa é uma situação que não é ideal, porque acaba gerando um afastamento, né, desse vínculo, e esse vínculo mãe-bebê, ele acaba sendo rompido sob certa maneira. Pode até causar um problema psicológico na criança. Muito também, possível enfim. vai causar, né? Agora, o encarceramento, a permanência dessa criança no cárcere por longo período também causa. Como nós vimos na reportagem, a criança acaba reproduzindo aquele modelo. Sim. E nós já temos relatos de adolescentes e até mesmo de crianças que praticaram pequenos delitos que dizem, olha, eu fui criado dentro da prisão. Ou seja, já se criou o trauma e já se tem uma criança problemática dali para diante. Cria-se uma cultura que nós temos que começar a romper no Brasil. Normalmente as crianças ficam até que idade dentro da prisão com as mães? Se procura preservar o vínculo mãe-bebê o máximo possível. Geralmente esse vínculo, ele é possível de começar a ser, não digo desfeito, mas se começar a fazer essa migração da criança do estabelecimento para o meio exterior a partir de 1 ano e meio. Né? É o ideal que essa passagem se dê nesse momento crucial. A criança permanecendo mais tempo não é aconselhável, justamente por aqueles problemas que nós vimos na reportagem. Ela começa a reproduzir o próprio comportamento da mãe e das demais presas. Nós temos relatos de crianças, por exemplo, que ficaram 2, 3, 4 anos no estabelecimento prisional feminino e acabam fazendo aqueles mesmos agachamentos que a mãe é obrigada a fazer por o setor de segurança da penitenciária. É complicada a situação. Outra pergunta das ruas? Silza Freire, eu sou figurinista. Qual é a responsabilidade desse presídio em relação a esse bebê? Enquanto essa criança permanecer, essa responsabilidade é total e é total do Estado, né? Porque ele está com a mãe e, por consequência, com a criança. É o Estado que responde por eventual lesão, por eventual problema que venha a acontecer também com essa criança que está com a presa. Ou seja, a custódia é do Estado e, nesse meio tempo, enquanto essa criança permanece, a responsabilidade é do Estado. Um papel muito importante dos estados, e isso é feito através dos serviços sociais das penitenciárias, é fazer essa passagem da criança da penitenciária para o meio aberto e conseguir, junto com o juizado da infância e da juventude local, meios para fazer essa migração, vamos dizer assim, do meio fechado para o meio aberto. Por isso o papel do Estado é fundamental e nós temos excelentes... Então tudo que acontece com a criança lá dentro é a responsabilidade do Estado. Por exemplo, a criança ficou doente, não foi atendida e veio a óbito, a responsabilidade vai ser do Estado, inclusive a presa e seus familiares vão poder responsabilizar civilmente o Estado pelo destino e pela falta de atendimento a essa criança enquanto ela estiver sob a custódia estatal. Existe algum estudo assim que
mostre como fica o perfil psicológico dessa criança que foi criado no presídio? Na verdade, a psicologia já nos traz alguns resultados concretos, né? Eu desconheço, sinceramente, um estudo mais científico, ou pelo menos um estudo mais consistente sobre o tema. Mas a psicologia já possui parâmetros, já possui alguns sinais que diz que esse ambiente é efetivamente nefasto, né? Porque ele acaba influindo, ao fim e ao cabo, na personalidade da criança. A personalidade da criança, do ponto de vista cerebral, ela se forma nos três